pessoas não querem mais aprender, elas acham que sabem tudo. Para a gente aprender, a gente tem que ser humilde. A criança, por isso que Jesus fala que nós temos que ser como criança, porque a criança, ela é humilde, ela está pronta a aprender, ela está disposta a aprender. Só que o adulto, ele acha que é vergonhoso dizer que ele precisa aprender. Eu sou uma eterna aprendiz, eu amo aprender a palavra, eu amo sentar e ouvir pessoas que possam acrescentar algo na minha vida, eu amo aprender. Então, mas você precisa ter humildade para saber que ninguém sabe tudo, todo mundo tem que aprender. Isso falando de um com o outro, agora imagina com Deus. Quando a gente fala de aprender com Deus é o tempo todo, porque Ele é a fonte da sabedoria, do conhecimento, Ele é tudo para nós. E então Ele está falando, aprenda com essa parábola, mas de coração, sabe, zerado, puro. Ele está falando, aprenda a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, aqueles que virem estas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade, eu lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, Jesus, ele foi bem claro com a gente. Ele disse, olha, você tem que aprender que com a parábola da figueira. Primeiro, o que eu tenho que aprender? Que Deus trata a nação de Israel como figueira. Então, o assunto aqui em pauta é a nação de Israel. Ele está falando de 2 momentos na história de Israel, que haveria uma geração que seria testemunha destes 2 momentos. Eu acabei de falar com vocês que tudo aconteceu muito rápido na geração que viu Jesus nascer, crescer, ter o seu ministério, entregar a sua vida, reassumir, ascender aos céus, enviar o teu Santo Espírito. Era uma geração que viu tudo isso. A geração de Pedro, de João, de Filipe, eles viram a geração de Simeão, de Ana, eles viram Jesus, o verbo que se fez carne. Depois, esses que eu citei, os discípulos, eles viram a manifestação do ministério de Jesus. Então, dentro de uma geração, várias etapas e todas muito rápido. A mesma coisa aqui, ele está falando, presta atenção, que a geração que for testemunha de 2 momentos da figueira, de 2 momentos da nação de Israel, esta geração é a geração que vai ver muita coisa se cumprir e que essa geração entenda que a estação profética mudou e que o verão está próximo, mudança de estação. Então, quando a gente fala de verão, é um alívio para aquele que está num inverno muito rigoroso. Então, quando chega o verão, é um alívio. Mudança de estação. Então, que 2 momentos da nação de Israel que nós estamos falando? Aqui está falando, então vejam novamente, quando virem essas coisas, e que coisas? Os ramos se renovarem e as folhas brotarem. O que é os ramos se renovarem? Os ramos se renovarem, para os ramos se renovarem, é porque essa figueira passou por algum tipo de destruição. Se ela passou pela destruição no inverno, qualquer tipo de destruição. Nós sabemos que a nação de Israel passou por uma grande destruição no ano 70 depois de Cristo, quando todos foram exilados. E por muitos e muitos anos, quase 2000 anos, não chegou a 2000 anos, mas quase 2000 anos, Israel, a promessa se cumpre. Parecia impossível. Eu não tenho. Você tem um relato de uma nação que ficou dispersa, voltou para a mesma terra e se tornou nação legalmente? Porque tudo o que está acontecendo ali agora em Israel são grupos terroristas e o Irã, e junto com o Irã, coordenados pelo Irã, alimentados pelo Irã, grupos terroristas que têm um único objetivo: eliminar Israel, não dando o direito da nação existir numa terra tão pequena e que eles já cederam para
já cederam a Cisjordânia, cederam terra, cederam para o Egito em nome da paz, e tem paz até hoje com o Egito, graças a Deus. Cedeu para a Jordânia, tem paz com a Jordânia, graças a Deus. Mas não adiantou ceder para a Síria, não adiantou ceder para outros. Eles querem eliminar Israel completamente. Então, Israel, depois de tantos anos sem nação, sem a língua, o hebraico se falava mais em sinagogas, mas não se falava como uma língua entre pessoas, ninguém parava para falar, falava em Yiddish aqui e ali, mas não, o hebraico mesmo não falava. Então, uma nação que em 1948, legalmente, não foi assim, chegou e invadiu, a despeito de chamarem ocupação israelense, não chegou e invadiu. Foram para Israel, aliás, já estavam lá, foram exilados, mas essa é uma história. Para contar a história de Israel, eu preciso de outra live, tá? Mas tem na área de membros a história de Israel, para você o curso. Então, resumindo mesmo, quando em 1948 Israel legalmente se tornou nação, este foi o momento em que os ramos se renovaram. Então, aquilo que estava destruído, morto, houve o renovo. Então, os ramos se renovaram. 1948 foi ontem, em termos de história, né? Porque quando a gente fala de história da humanidade, 1948 é muito próximo. Só que a história de Israel foi em duas etapas. A primeira foi voltar para a terra de Israel, e a segunda foi porque de 1948 até 1967, 20 anos, né, quase 20 anos, Israel não teve o direito de ter Jerusalém. Então, quem morasse em Israel não podia ir para o Muro das Lamentações, não poderia ir subir ao Monte do Templo, estava ocupada, e Jerusalém não era dos israelenses. E, puxa, Israel sem Jerusalém não é Israel, não é? Então, quando Jerusalém, em 1967, voltou para Israel, para os israelenses, esse foi o segundo momento da profecia. Foi quando não só os ramos se renovaram, mas as folhas que anunciam fruto. Porque toda figueira que tem folha é porque tem fruto. E então, por isso que quem está falando que Israel é o relógio do mundo é Jesus. Ele diz, aprenda com essa parábola. Quando a geração que vir estas coisas, esta é a geração que tem que saber que está próximo, que está às portas, e que o verão chegou, e que a profecia, e que o Senhor Jesus está, em breve, ele está voltando.